Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei, aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estude a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, leitura e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ó Santa Casa Santa. Eu fiz amigo do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ó Santa Casa Santa. Por isso eu canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitos e muitos passes, palestra e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ó Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ó Santa Casa Santa. Seja pobre ou seja rico, bem sabido, um gênio até. Tudo que você sabe, tudo que você tem, não traduz bem o que você é. Por quê? Verdadeiro só é o bem. O bem que se faz quando a gente
gente faz um bem a alguém, tanto bem este bem nos traz. Quando a gente faz um bem a alguém, tanto bem este bem nos traz. Seja pobre ou seja rico, bem sabido, um gênio até. Tudo que você sabe, tudo que você tem, não traduz bem o que você é. Verdadeiro só é o bem. O bem que se faz quando a gente faz um bem a alguém, tanto bem este bem nos traz. Quando a gente faz um bem a alguém, tanto bem este bem nos traz. Em silêncio, um momento, este canto vim de ouvir. É Jesus que docemente vem chamando, vinde todos a servir, vinde todos a servir. Em silêncio, um momento, este canto vim te ouvir. É Jesus que docemente vem chamando, vinde todos a servir, vinde todos a servir. Peraí, sai não, não sai, não sai, não sai, não sai, não sai. Vamos começar com os nossos avisos, né, de toda segunda-feira. Roberto nos emociona sempre, né, e ele tem o poder de acalmar o nosso coração e a gente se sente como se estivéssemos realmente dentro da nossa casa. Nós vamos lembrar da nossa campanha do quilo, que ela é permanente, agradecer a todos aqueles que têm nos ajudado e pedir àqueles que podem que continuem nos ajudando para que a gente possa continuar repassando os quilos, né, da cesta básica que a gente leva para as famílias cadastradas na nossa casa. Lembramos também da Rádio Rio de Janeiro, AM 1400, que é uma programação espírita 24 horas no ar, que pode ser ouvida pela internet, para quem não tem o rádio, né? Não precisa nem de aplicativo, é só você colocar no Google Rádio Rio de Janeiro que você consegue acessar. Vamos lembrar também que quem quiser colocar seu copinho com água para que possa ser fluidificada, né, magnetizada durante a palestra, para que possa receber aquilo que necessita nesta noite. Vamos lembrar também que a nossa casa está com um canal agora no YouTube e a Patrícia vai colocar o link pedir para que todos vocês possam depois entrar lá, se inscrever e ativar as notificações para que a gente possa começar a colocar os conteúdos doutrinários lá. Nós vamos então agora convidar a nossa companheira Fátima, que ela vai fazer a nossa página e logo em seguida eu vou fazer a nossa prece inicial. Boa noite.
Nós estamos com um problema com a transmissão da Fátima, então eu vou fazer a leitura da página, ok? Conseguem me ouvir? No serviço cristão. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Está em 1ª Carta de Pedro, capítulo 5, versículo 3. Aos companheiros de espiritismo cristão, cabem tarefas de enormes proporções junto das almas. Preocupam-nos profundos problemas da fé, transcendentes questões da dor. Porque dão de graça o que por graça recebem, contam com a animosidade dos que vendem os dons divinos, porque procuram a sabedoria espiritual, recebem a gratuita aversão dos que se cristalizam na pequena ciência. Porque se preparam em face da vida eterna, desligando-se do egoísmo destruidor, são categorizados como loucos pelos que se satisfazem na fantasia transitória. Quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, mais se deverá intensificar naqueles as noções de responsabilidade. Não falamos aqui dos estudiosos, dos investigadores ou dos observadores simplesmente. Referimo-nos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a ele se entregaram de coração voltado para o Cristo. Encontram-se nos círculos de uma experiência nobre demais para ser comentada, mas a responsabilidade que lhes compete é igualmente muito grande para ser definida. A ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas, repito as palavras do grande apóstolo, para que jamais te envaideças, nem procedas como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Mensagem de Emmanuel, no livro Vinha de Luz, por Francisco Cândido Xavier. Vamos então agora convidar a todos para fecharem os olhos, para que possamos nos unir nesse momento, acalmar os nossos corações, para que possamos receber na noite de hoje aquilo que necessitamos nesse momento. Que possamos envolver o nosso companheiro de hoje nas melhores vibrações de paz, de amor e de luz, para que ele possa passar a mensagem desta noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e que possamos permanecer em paz e em tranquilidade. Que assim. Hoje a palestrante da noite seria a Ana Talavera, que é uma companheira nossa de São Paulo, que esteve conosco na casa no passado, mas ela teve um imprevisto de trabalho e infelizmente não poderá estar conosco nessa noite. A gente vai remarcar com ela para uma outra data, e hoje a gente tem o nosso companheiro Adamastor, que aceitou em cima da hora aí que a gente pegou ele meio que no laço aí, então ele hoje que vai fazer o nosso estudo de hoje. É com você, Adamastor. Estão me ouvindo? Bom, boa noite a todos, né? Que Jesus possa nos envolver e abençoar em mais essa oportunidade aqui, né, envolvidos nesse universo de tecnologias, né? Em que as nossas palestras acontecem agora pelo sistema das lives, né? E hoje nós escolhemos aqui para a nossa abordagem, né, da noite, o capítulo 5, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, e é Bem-aventurados os aflitos. Né? Uma curiosidade interessante é que é o maior capítulo, né,
do livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E aí a gente vai estudando e percebendo por quê ele deu a esse capítulo uma ênfase muito grande, né? Então, ele tem aqui no início algumas citações que a gente vai fazer aqui para a gente não perder a literalidade, né, do texto. Ele traz lá de Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Ele traz uma outra referência em Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Essa referência é em Lucas 6, versículo 24 e 25. Então, Kardec coloca aqui 3 citações, né, de 3 evangelistas, com a mensagem de Jesus, para a gente analisar, né, essa questão aí do sofrimento. E ele vai abrir a nossa linha de raciocínio, né, de estudo, falando da justiça das aflições, que está mais adiante, né? E é interessante a gente atentar para esse aspecto, porque ele chama logo a atenção, dizendo que somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, né, que é para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Então, são questões interessantes, né, que nos levam a refletir sobre essa questão da justiça das aflições. Porque se não tiver essa ideia de que nós não temos somente essa existência, essa vida, mas várias vidas, fica muito complicado absorver essa ideia de que a pessoa é bem-aventurada porque sofre. E se sofrem, é bem-aventurada porque será consolada, porque será amparada, né? Aqueles que têm fome, né, serão saciados. Também é interessante a gente perceber essa linha, né, que raciocínio que Jesus nos oferece, porque a gente percebe de primeira linha, dizendo assim, logo de início, pareceria, né, que aqueles de nós que sofrem, é muito bom estar sofrendo, porque depois a gente vai ser consolado. Se a gente analisa isso dentro da estanqueidade, né, dentro do limite de uma única existência, fica parecendo algo extremamente injusto. Por quê? Porque, ainda que entendêssemos que nós, se sofremos agora, vamos ser consolados no reino dos céus, dentro dessa visão, sem ter uma outra vida, fica essas questões que Kardec coloca aqui para a gente. Mas por que sofrem uns mais do que os outros, né? Por que tem pessoas que passamos por dificuldades muito grandes,
ao lado daquelas que nada falta, que não fez esforço nenhum, né, possui riquezas de herança e uma série de outras possibilidades, e que não passam necessidade absolutamente nenhuma, sem nada terem feito para isso, sem terem tido nenhuma atitude, nenhuma ação que justifique estar numa posição diferente do outro. Né? Aí ele ainda chama atenção que dizendo assim, que alguns dizem, não, é para ter maior mérito, mas é uma situação desigual. Né? Por que para ter maior mérito eu vou sofrer mais e o outro não sofre? Então é preciso buscar essa compreensão dentro da visão das vidas sucessivas, né? Dentro da serialidade das existências, que vão mostrando que a gente está aqui de passagem, que isso aqui é uma realidade transitória, é uma experiência para cada um de nós. E cada um de nós vai passar por aquilo que nós temos necessidades. De onde vêm essas necessidades? Das nossas atitudes anteriores. Por exemplo, para falar apenas de um aspecto. Porque neste capítulo mesmo, mais adiante, né, se a gente pesquisar, né, for estudar, vai perceber que Kardec, né, ainda desenrola outros aspectos, e entre eles as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Então, nós vamos encontrar aquelas aflições que são causas de hoje. São as nossas escolhas imediatas, né, aquelas que aconteceram já nessa existência. Então, quantas pessoas, né, que caem por sua própria responsabilidade, escolhem, né, o caminho errado, escolhem as opções equivocadas e vão sofrer as consequências dessas escolhas. Isso nessa mesma vida, né, na vida de hoje. E aquelas aflições, né, aquele sofrimento que estão diretamente ligados às nossas escolhas de ontem, que a gente não se lembra em função do aspecto benéfico, né, diga-se de passagem, do esquecimento do passado, em que a gente não se lembra dessas existências, dessas vidas, para que a gente possa ter uma atitude mais voltada e mais inserida dentro da realidade do livre-arbítrio, né? Como se fosse uma nova oportunidade. Vamos deixar aquilo de lado, porque senão nós não vamos conseguir caminhar. Isso é muito fácil de entender quando a gente analisa, por exemplo, até aqui dentro da própria vida, né, da nossa existência de hoje, existem determinados tormentos, determinados sentimentos, em função de atitudes equivocadas que tivemos, né, no passado, nessa vida mesma, de que se esses fatos, né, essas ações, vivessem plenas em nossa memória, e às vezes isso acontece com algumas pessoas, nós não conseguimos dar passos, não conseguimos ter atitudes que nos levem adiante, porque nós sofremos com o remorso daquelas atitudes de ontem. Isso falando da vida de hoje, da vida atual. Qualquer um de nós vai analisar, e isso existe. Situações, escolhas e atitudes que nós tivemos ao longo dessa existência, que a gente, se pudesse, a gente gostaria de não lembrar mais. Porque ela não faz parte mais da nossa natureza, nós nos modificamos, estamos enxergando a vida de maneira diferente, e sempre que nos conectamos com essas memórias, com esses fatos de alguns anos atrás, nos causam tremendo mal-estar e, em alguns casos, nos impedem de avançar, nos impedem de desenvolvermos novas escolhas dentro de um mínimo de equilíbrio possível. Por quê? Porque o remorso, né, o desconforto, a dor de lembrar daquela atitude nos torna bastante aflitos. Então, o mecanismo de esquecimento das vidas passadas, das nossas atitudes do passado, em outras existências, ele está pautado dentro da mesma linha de raciocínio. É a beneficência divina,
é Deus sabendo que se nós nos lembrássemos de todos os desequilíbrios e possíveis atrocidades que tenhamos, né, cometido no passado, isso nos perturbaria imensamente e nos impediria de encetar novas possibilidades, novas escolhas e escolhas mais equilibradas. Então, em função dessa falta de lembrança, a gente vai tendo a sensação de que estamos começando novamente, estamos novamente iniciando uma existência como se fosse algo totalmente novo. Né? Então, a gente entendendo dessa forma, a gente começa a compreender que as aflições que nos atingem a cada um de nós, se falando do universo individual, e ao coletivo, quando atinge a uma coletividade, né, como nós estamos vivenciando uma situação muito característica nesse momento, que é a questão da pandemia provocada pela Covid-19, nós vamos percebendo que há as aflições individuais, mas nós estamos inseridos nesse contexto dentro de uma aflição que é a coletiva, que é a consequência natural da experiência que a coletividade, hoje o mundo inteiro, precisa vivenciar para desenvolver qualidades necessárias para uma vida mais equilibrada no futuro. Isso é interessante a gente avaliar para entender essa colocação de Jesus. E quando ele fala, né, mais aqui no final lá de Lucas, né, quando ele diz assim, mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. É interessante essa colocação. Mas ai de vós ricos, quais ricos? Os que têm no mundo a sua consolação, ou seja, que a própria riqueza os satisfaz muito, que isso é muito importante e o usufruto da riqueza para esses ricos é a coisa importante, sem levar em consideração mais nenhum aspecto. Então, isso é interessante para a gente não cair naquele erro do passado, né, da condição pecaminosa da riqueza, de considerar que todo rico está condenado, todo rico está errado, todo rico está equivocado. Não. Mas ai vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Jesus está falando aqui desse aspecto da reencarnação, né? E aí os hindus chamam muito de forma bastante interessante, né? Como a roda do karma, né? Em que eles se baseiam na ideia da roda, né? Que gira, de que hoje estamos numa condição favorável, segundo os aspectos da vida material, em outra existência estaremos vivenciando a escassez, a dificuldade para experienciar situações que vão se polarizando, né? Vão se modificando para dar ao espírito a individualidade, né? Que vai viajando aí ao longo das existências, uma condição de maturidade melhor. Porque se nós, numa trajetória de evolução espiritual, só conhecêssemos a abastança, se nós só conhecêssemos a riqueza, estaria faltando, obviamente, o aprendizado através da escassez. Então, na escassez, nós vamos valorizar a abundância. Mas na abundância, nós precisamos nos lembrar da escassez. De que forma? Observando e vivenciando as experiências, né, junto daqueles que estão passando dificuldade. No início, a nossa companheira Luciene lembrou aí da campanha permanente, né, que a Casa Espírita faz em torno dos mantimentos, né, dos víveres, né, que as pessoas que estão circunstancialmente vivendo a escassez precisam nesse momento, principalmente no momento grave que a gente está passando através da dificuldade, né, de renda por consequência do isolamento social que a pandemia nos obriga. Então, isso é uma forma de nos alertar para que possamos observar que há pessoas
em condições piores que a nossa. Então, se nós estamos inseridos num contexto de vida, de riqueza, de facilidade financeira, precisamos observar aqueles que não têm e dar a nossa colaboração para minorar, para suavizar aquela dificuldade que o nosso irmão em humanidade está passando. Porque muitos, a gente ouve, né, até no meio espírita, pessoas que interpretam, né, essas questões do aspecto da lei de ação e reação de forma equivocada, né, como quem diz assim, mas ele está passando pelo que precisa passar, sem sombra de dúvida. Mas isso não nos isenta de ter a atitude do Cirineu, aquele que foi ajudar a Jesus a carregar a cruz. Jesus estava carregando a cruz e o Cirineu não tinha que carregá-la. Mas, instado pelos soldados, ele foi lá ajudá-lo a carregar o madeiro naquele momento. Por quê? Porque isto é uma atitude de solidariedade. Então, ele está passando pela prova da escassez, da dificuldade, mas isso não nos isenta da responsabilidade de sermos solidários e aliviar a cruz daquele que passa circunstancialmente por esse momento. Isso a gente não pode esquecer, porque ele não diz aqui, mas ai de vós ricos que tendes no mundo a vossa consolação, né? E ele diz aqui, mas ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Então, Jesus não está abordando um aspecto da vingança divina. Então, aqueles que agora riem na vingança divina vai colocar chorando, mas enfim, é absoluto. Porque a roda vai girar. A roda vai girar e nós poderemos ser colocados numa situação oposta àquela que vivemos hoje. E, às vezes, essa modificação acontece nessa própria existência. A gente, né, se conhece um pouquinho da história, se a gente conhece um pouquinho dos movimentos, né, da sociedade, a gente conhece, cada um de nós, pessoas que estiveram dentro do nosso próprio meio de relacionamento em posição muito confortável financeiramente, mas que ao longo de 40, 50 anos estão vivendo a realidade oposta. Estão vivendo a realidade oposta. Por quê? Porque é em cima dessa ideia que Jesus está falando aqui. Se hoje nós rimos, amanhã poderemos chorar. Se hoje não nos falta nada, amanhã poderá nos faltar tudo. Então, ninguém está seguro numa situação confortável em se falando de vida no planeta Terra. De vida no planeta Terra. Ninguém está confortável. Basta que algum movimento qualquer, social, econômico, político, né, que estão todos entrelaçados aí, para colocar, né, algumas pessoas ou um grupo de pessoas numa situação totalmente desfavorável em relação àquela que ela vivenciava antes. Então, é preciso estar atento a isso para entender por que Jesus fala que é bem-aventurados aqueles que são pobres. Por quê? Porque, nesse momento, ele está resgatando os compromissos dele adquiridos no passado. Nesse momento, ele está passando por que ele precisa passar. Ele está vivenciando a experiência que ele precisa viver. Nesse sentido, ele é bem-aventurado. E quando ele coloca aquele que está na situação confortável no sentido contrário, como não sendo bem-aventurado, é porque, olha, ainda vai acontecer. A sua experiência ainda virá. Então, precisamos estar atentos, né, dentro dessa linha de raciocínio, para que essas colocações de Jesus, como lembrou Allan Kardec, que possam fazer sentido. Porque senão ele não diz aqui, sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mais ainda, seriam um engodo. Não daria para engolir. Não dá para entender, para aceitar isso simplesmente porque é para que, né, tenhamos mais méritos, simplesmente. Não, absolutamente. Porque isso seria entender que o Criador, que Deus, é um ser parcimonioso, um ser que atribui privilégios, né? Um ser que exclui determinado grupo e inclui um outro grupo. Isso não existe.
Nós não podemos, né, entender um Criador desse universo vasto, que a gente não consegue conhecer e entender uma ínfima parte dele, entender esse ser, esse Criador, como um ser parcimonioso, aquele que provoca por prazer a injustiça, só para ver como é que a pessoa vai reagir, né? Vamos colocá-lo no fogo para ver de que forma ele consegue, até que momento ele vai aguentar, até que ponto ele vai suportar. Isso é uma atitude sarcástica e isso não pode estar inserido nos atributos de Deus. É preciso, né, a gente entender que precisamos buscar a nossa visão de Deus para entender essas circunstâncias da vida. Se ele é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, diz Allan Kardec aqui, nem com parcialidade. Se nós vamos aceitar, né, que Deus irá agir com parcialidade, né, com injustiça, precisaremos mudar a nossa concepção de Deus. Precisaremos, né, rever esse conceito. E se nós estamos na condição de espírita, e se a existência de Deus é um dos princípios básicos da doutrina espírita, atenção para esse aspecto, é um dos princípios básicos. O que é o básico? É aquilo que não pode ser mexido, senão o edifício vai ruir. Senão a construção filosófica vai ruir, ela vai desabar. Precisamos sempre estar linkados nessa ideia. Então, se a gente analisa, né, os sofrimentos que estão à nossa volta, esse momento doloroso que a gente está vivendo, essa experienciação, né, dessa pandemia que nos atinge. Se nós esquecemos essas ideias, essas concepções em torno dos princípios que estruturam a doutrina espírita, e passamos a analisar o que nos envolve nesse momento, nós vamos cair no erro comum das pessoas que ignoram as informações espirituais. Vamos achar que a culpa é do governo, que a culpa é de determinado país, que a culpa é da globalização, que a culpa é dos políticos, né? Vamos cair nesses erros, né, para estabelecer um culpado. E não há culpado, nós somos responsáveis. Por quê? Porque é um conjunto de ações, é um conjunto de atitudes, né, que levam aos sofrimentos coletivos, né, à necessidade de vivenciarmos experiências como a que nós estamos vivenciando. E se nós estamos nesse planeta, nesse momento, reencarnados, passando por isso, porque todos nós estamos precisando, porque senão Deus seria injusto. E aí voltamos à mesma ideia. Precisaríamos rever o conceito de Deus. Como isso não é possível para o espírita, porque o espírita entende que é um princípio da doutrina, né, a existência de Deus e os seus atributos, né, definidos lá no Livro dos Espíritos, são importantes para o nosso entendimento, nós não podemos cair nessa esparrela. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, diz Allan Kardec. E pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso a gente concorda que é algo muito difícil de aceitar. É algo que o nosso raciocínio tem bastante dificuldade. É preciso uma resignação, e uma resignação ativa, não é a resignação de que o Roda simplesmente concordou porque concordou, mas buscar esse entendimento. É preciso buscar material para que isso possa fazer sentido, e nós precisamos nos esforçar nesse sentido, né, de que Deus é justo. Justa há de ser essa causa. Ah, mas isso não faz sentido? Bom, então o conceito de Deus está sendo colocado em dúvida. Como é que a gente vai fazer? A gente vai prosseguir, né, com a nossa visão, ou vamos abandonar a ideia de Deus, vamos nos revoltar, né, com toda a sua intensidade, assim como muitas pessoas o têm feito. Mas se as pessoas ignoram essas informações, há uma justificativa. Se nós não ignoramos e sabemos da importância desses conceitos, nós precisamos nos acautelar nas nossas análises e nos nossos comportamentos.
Ele diz isso, o que de cada um deve bem compenetrar-se. Isso é muito importante. E, gente, é interessante a gente pensar numa coisa. A existência de Deus é conceito, né, é princípio básico da doutrina espírita. Então, toda vez que a gente precisa discutir isso, é uma perda de tempo, porque isso é básico. É como se um professor que tivesse numa matéria mais à frente, mais avançada, tivesse a todo momento retornar a conhecimentos de alfabetização para justificar aquilo que ele está ensinando. Isso retardaria o aprendizado. Então, a gente precisa estar consciente disso. Olha, a existência de Deus é princípio básico da doutrina espírita. Então, a gente precisa resolver imediatamente isso, que é para a gente não perder tempo a seguir à frente, entendendo os outros conceitos, né, que a doutrina espírita nos oferece. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Então, o que nós estamos falando, né, aqui agora são os conceitos da doutrina espírita, né, que já chegou o momento de nós entendermos essas colocações de Jesus de forma mais ampla, né, de forma mais clara, para que a nossa compreensão se faça rápida, porque é necessário. Porque nós já temos repetido isso ao longo de várias vidas. Isso é muito interessante a gente pensar. Na maioria das vezes, nós estamos tendo atitudes que são atávicas, ligadas a nossas existências passadas. Então, nesse momento, observe, por exemplo, um aspecto, né, que a gente viu no início, agora a gente nem está vendo tanto, que foi assim que começou o isolamento, né? Aquela coisa, aquele susto da pandemia, a famosa corrida ao mercado, aos supermercados, para o abastecimento das nossas casas. Nós percebemos isso, né? Houve uma onda, uma preocupação, um corre-corre, né? Nesse sentido. Isso é o quê? Isso é um comportamento atávico, isso é do passado. É de que passado? No período em que a nossa sobrevivência, que era controlada pelo instinto, era muito importante. Nós tínhamos que armazenar, porque as circunstâncias eram muito difíceis, tudo era muito complicado. Era um período em que a sobrevivência era a coisa mais importante. Mas nós não estamos mais numa fase em que a sobrevivência, a qualquer custo, seja a coisa mais importante. Então, as nossas ações, nesse sentido, precisam ser pensadas, precisam ser analisadas antes de serem tomadas no impulso das emoções, no impulso do instinto de preservação, que hoje nós sabemos que o nome é egoísmo. O que é o egoísmo, se não o instinto de preservação? Lá no passado, ele era uma força propulsora para a manutenção da vida e a preservação das espécies. Mas no nosso estágio, o egoísmo é uma força que provoca retração, nos impede de avançar. Porque dentro de uma realidade, dentro de uma circunstância em que seria necessário uma atitude equilibrada, nós nos valemos de uma força do passado, que é o egoísmo, para nos reter no mesmo estágio. Então, apesar de espíritas, apesar de estudiosos do Evangelho, apesar de estudiosos do Livro dos Espíritos, permitimos ainda que os instintos sejam mais fortes. Por quê? Porque estamos desatentos do princípio básico da doutrina espírita, que é a existência de Deus, e que Deus é soberanamente justo e bom, não nos desamparará sob nenhuma hipótese, colocando-nos apenas a necessidade de sermos previdentes. E ser previdente não significa que sejamos acumuladores.
que tenhamos necessidade de acumularmos além daquilo que precisamos. Porque se nós acumulamos em excesso, mais adiante faltará para alguém. Não tem como fugir dessa equação. Então, é interessante observar essas análises, né, essa linha de raciocínio, em cima daquilo que Jesus está falando aqui, na questão da bem-aventurança para os aflitos. Em função todas essas análises que a gente foi fazendo, começa a fazer sentido, a coisa começa a ter uma lógica, porque é preciso ter lógica, é preciso que haja razão nas colocações. E aí ele nos diz aqui que hoje, por meio do Espiritismo, ou da palavra dos Espíritas, porque nos encontramos suficientemente maduros para compreendê-la. Ainda que no estágio que nos encontramos, não temos ainda maturidade para vivenciá-las em sua plenitude, mas já podemos compreendê-la. Então, isso nos leva a entender a necessidade da nossa cautela, né? Da nossa calma. É preciso ponderar. Será que é necessário mesmo que eu compre todo o estoque de álcool em gel da farmácia, preocupado com a minha família e com os meus filhos? E deixe, né, as outras pessoas, como nós deixamos no início, sem nenhuma possibilidade de adquiri-los? Será que isso é justo, isso é coerente, já que nós nos arvoramos, né, aí como defensores da justiça, nos julgando injustiçados pela dificuldade que nós estamos passando? É preciso analisar. Né? Será que os recursos, né, aqui pegando o aspecto que ele fala, né, de novo, né, ai de vós ricos, né, sempre lembrando que ele está falando de uma espécie de rico. Uma espécie de rico. Porque o rico que não tem no mundo e no dinheiro a sua consolação é uma situação diferente. Porque aquele que tem prazer em compartilhar a riqueza. Mas compartilhar a riqueza não significa ser pródigo da sua riqueza, sair distribuindo de forma desequilibrada, mas aquele que aplica a sua riqueza em benefício de todos, gerando benefício para muitos. Não estes, mas aqueles, diz ele, que tem no mundo a sua consolação, no mundo material, nas questões da materialidade. Então, estes precisamos, né, nos analisar para saber se nós não estamos inseridos nesse contexto. Não é? Está falando uma loucura, né? Não, mas eu não sou rico, mas como é que você sabe? Em relação àquele que não tem absolutamente nada, você é rico, eu sou rico. Se nós fazemos 3 refeições por dia, em relação ao que não consegue fazer uma, nós somos ricos. Então, a riqueza que nos é colocada à mão, de alguma forma, é que precisa ser analisada nesse contexto. Por quê? Porque vamos vivenciar a escassez mais adiante. Então, o bom emprego da riqueza, a boa aplicação dos recursos que nos chegam, estará nos dando, porque nós vamos avançar enquanto consciência, uma condição de equilíbrio melhor para suportar o período de escassez que fatalmente nós vamos vivenciar por necessidade evolutiva e espiritual. Então, por isso que é interessante, né, analisar essa colocação de Jesus em cima da bem-aventurança nas aflições, analisando todos os aspectos. Primeiro falamos que se Deus é justo, a gente precisa parar de ficar achando que estamos passando o que não tínhamos que passar. Que estamos vivenciando isso por culpa de outro. Que estamos vivenciando isso por culpa do governo ou por culpa de quem quer que seja. Absolutamente. Isto é uma vicissitude porque pode passar a humanidade deste planeta. É característica deste planeta. Nós temos uma constituição físico, né, biológica, que é suscetível ao ataque dos vírus. Simples assim. Ela é suscetível ao ataque dos vírus. Nós estamos num planeta que existe vírus. Então, vamos analisar dessa forma para a gente ter alguma tranquilidade
para analisar em cima de qual é ou qual seja o nosso papel dentro dessa realidade que estamos todos obrigados a vivenciar. E aí vamos pensar, né, nessas abordagens que Allan Kardec faz, da justiça das aflições, das causas atuais das aflições, as causas anteriores das aflições, fazendo análises, às vezes, que são muito simples. Se isso nos incomoda, se isso nos causa desconforto, vamos parar e analisar, né, para ver até que ponto isso nos afeta. E se nos afeta, se essas questões nos afetam, e nós já definimos, ou já descobrimos aonde nos afeta, vamos ver que ponto nas nossas características pessoais, né, de personalidade, podemos mudar para melhor nos adaptarmos no processo de superação das dificuldades que ora se nos apresentam. Então, em vez de atirar em todas as direções, de buscar o culpado em todas as direções, vamos cada um de nós, de per si, consigo mesmo, analisar nesse momento de convulsão social qual é o nosso papel, qual dessas aflições e em que ponto elas nos atingem e que esforço nós precisamos envidar no sentido de nos modificar para nos adaptarmos numa resignação ativa ou dinâmica, como diz Joana de Ângeles, buscando nos resignar, porque isto é inevitável, já estamos vivenciando, e ativa ou dinâmica, porque qual é o nosso papel, a nossa responsabilidade dentro desse processo que faz parte da nossa evolução espiritual. São muitas coisas a serem analisadas, muitos aspectos, né, a serem abordados e pensados para a gente refletir, né, nesse momento, né, de pandemia. Precisamos pensar nesses aspectos todos. O que está acontecendo, né, como é que nós estamos na nossa relação com a nossa família, né, com os nossos amigos, com aquele grupo, né, social que está mais próximo a gente, né, no caso, a nossa casa espírita, né, a nossa comunidade espírita, a todas as outras comunidades religiosas, a nosso ambiente, né, de trabalho, que na maioria deles estão prejudicados, né, em função da impossibilidade das nossas presenças físicas nele, né? A gente está aqui agora transmitindo, né, a nossa conversa aqui através da internet, que era um recurso que estava aí à nossa disposição, e de repente a gente não estava usando ele com a devida, com a devida potencialidade, né, usando todas as possibilidades, agora fomos compulsoriamente levados a utilizarmos desse recurso. Então, tudo situações que a gente precisa estar tendo que analisar, ter que pensar, isso tudo é material para o nosso crescimento. E se algum de nós, né, que estamos agora aqui ouvindo, né, conversando aqui nessa palestra, for atingido gravemente pela doença, nenhum de nós vai morrer. Nenhum de nós vai morrer. Nós vamos simplesmente deixar o corpo físico e voltar para casa. Já que nós precisamos nos lembrar, isso é básico, nós não somos daqui da realidade física, estamos aqui de passagem. Então, nenhum de nós vai desaparecer, nenhum de nós vai efetivamente morrer. Mas precisamos estar preparados, porque ele é extremamente, vamos dizer assim, não escolhe, né? O vírus não escolhe. Vocês são espíritas, então a gente não vai... Né? Espírita não sofre infecção pelo coronavírus. Sofre porque ninguém está numa condição de privilegiado nesse sentido. Então, nós temos que nos preparar no sentido de todas as possibilidades. Bom, enquanto nós estivermos aqui, enquanto nós somos a parte que não fomos desativadas, né, e obrigadas a voltar para a nossa casa, nós vamos ver o que a gente pode fazer, o que a gente pode ajudar, né, vamos ligando para os amigos, né, mantendo aí o contato com um, ligando para outro, para a gente manter, né, conseguir manter esse elo, essa ligação de amizade e consideração, porque esse momento vai passar, estejamos nós aqui no corpo físico ou não.
mas nos lembrando sempre de que é um momento de aflição. E como Jesus falou que somos bem-aventurados, não é assim que está no texto lá? Hoje nós somos bem-aventurados. Por quê? Porque estamos vivenciando já a pandemia. Estamos vivenciando já as consequências, né, que nos restringem por obrigação de vivenciar esse processo pandêmico, né, que acontece nesse instante. Então, nós, segundo a definição de Jesus, somos bem-aventurados. Somos bem-aventurados porque já estamos passando por isso. Outros ainda passarão, outros ainda vivenciarão. Mas sempre atentos, né, à ideia de que nós temos compromisso com esse contexto de vivenciação. Nós temos compromisso com esse movimento, né, que está acontecendo na Terra, que está modificando a ação das pessoas, a atitude das pessoas, quer elas queiram ou não, nos dando material de reflexão e de amadurecimento. Porque antes nós só conhecíamos isso historicamente, né, quando nós falávamos historicamente, né, da gripe espanhola, nós falávamos da peste negra, da peste bubônica, e uma série de outros, para a gente eram só coisas do passado, né? Eram coisas que aconteceram no passado, então ficavam lá como referência histórica. Mas hoje não. Hoje nós estamos vivendo, estamos experienciando, e isso está requerendo, né, está assim, pedindo de cada um de nós atitudes renovadoras, atitudes que não sejam atitudes atávicas, né? Repetição de comportamentos do passado, porque nós temos essa tendência, porque é muito difícil para cada um de nós nos alijarmos dos hábitos das vidas passadas. Isso é interessante a gente pensar nisso. É muito difícil. Há uma tendência muito grande à repetência, né? A repetir os mesmos comportamentos, ter as mesmas reações diante de ações semelhantes, estímulos semelhantes, nos levam a reagir sempre da mesma forma. Então, é contra isso que a gente está lutando. É contra isso que a doutrina espírita está oferecendo a cada um de nós o material necessário para essa experienciação. Então, que essa reflexão em torno da mensagem de Jesus, né, que está lá inserida aqui nesses livros, né, que a gente leu aqui, de Marcos, né, capítulo 5, lá em São Lucas, né, 6, capítulo 6, e lá em Lucas, né, que ele repetiu os dois de Lucas, capítulo 6 também, versículo diferente, da bem-aventurança, né, em torno das aflições. Que esse material realmente possa ficar na nossa mente, no transcorrer dessa semana, a gente pensando, atentos ao que nos está acontecendo, atentos àquilo que as pessoas, né, através do relacionamento, vai nos trazendo, para a gente ficar lúcido nessas escolhas e não sermos tomados de roldão, não sermos empurrados, né, com o comportamento da manada, né, que não raciocina e apenas corre de um barulho que não procura ter noção e não procura saber o que é. O espírita tem a responsabilidade máxima, porque recebe muito material, de, nesse momento, ser daqueles que tranquilizam, ser daqueles que acalmam, ser daqueles que mostram a realidade de fato, não daqueles que se envolvem, né, nos movimentos de reação, de brutalidade, de intolerância, de incompreensão, de taxação de culpado, né, de referências negativas àqueles que são, né, semelhantes a nós, porque nós estamos todos, né, na mesma condição, todos inseridos no mesmo planeta, no mesmo momento. Então, que a gente possa pensar bastante nesse material e que Jesus possa nos estimular bastante para que aproveitemos o momento que a gente está vivenciando. Nós vamos lembrar agora que foi passado no início, antes do Roberto começar a cantar, foi passado um videozinho, e eu não sei se todos assistiram, é um vídeo de abertura. E esse vídeo ele foi feito pelo Baltar.
que é um jovem que estava frequentando as nossas palestras e ele se ofereceu para fazer esse vídeo que ficou muito bonito. Então, nós queremos agradecer ao Baltar pela sua iniciativa e pela sua boa vontade em nos ajudar. Lembrando que mês que vem é aniversário da nossa casa, então teremos um vídeo surpresa para todos vocês. Nós vamos então agora passar para o Roberto, que vai cantar uma música para que a gente possa se preparar e em seguida o Adamastor vai fazer a nossa prece final. Vou terminar com ele. Espiritualidade. Espíritos amigos e benevolentes, mensageiro de Deus, instrumento da paz, nosso Senhor Jesus, que tem como missão nos esclarecer e nos conduzir no bom caminho, nos guiar na jornada da luz. Pedimos humildemente, nos amparem, obreiros do bem, nos inspirando a força e a coragem nos reveses da vida. Livrai-me dos maus pensamentos, para não darmos brechas a mais inclinações, e assim aceitar, sem queixumes, as provas e expiações. Ilumine nossas consciências, trazendo à luz nossos próprios defeitos. Desarranque o véu do orgulho, para que confessamos antes de tudo a nós mesmos. Anjos guardiões, reforcem nossa fé, mandem espíritos protetores. Nos ensinem a tornarmos dignos, agradecer até pelas nossas dores. Derrame espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derrame espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Que apenas nossas necessidades reais sejam por vocês atendidas, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus. Anjos do Senhor, que são as virtudes dos céus, obrigado pelo bom e fiel codificador. Derrame espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derrame espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Vamos então direcionar os nossos pensamentos ao Criador da vida, para que nesses momentos nos ampare a todos e que possamos, através do coração amado de Jesus, lembrarmos nesse momento de todos aqueles que estão nos hospitais, em situação de dificuldade de saúde, experienciando a dor da doença que estamos presenciando no mundo. Ajuda-os, Senhor, para que eles sejam consolados e que as vibrações desse momento
possam atingi-los a todos. Que o teu coração amoroso e infinito possa também amparar as famílias, Senhor, que nesse momento encontram-se quedadas pela dor, pelo desespero, da ausência do seu ente querido. Que eles possam entender que logo mais todos nós estaremos reunidos de uma forma ou de outra. Que a tua paz, que a tua alegria infinitas possa permanecer em nossos corações. Que assim seja. Nessa noite, com tão boa vontade, atendeu o nosso convite, né, o nosso chamado, e esteve conosco para o nosso estudo. Nós vamos encerrar agora agradecendo a presença de todos vocês, mas eu vou pedir a vocês para ficarem aí mais um pouquinho, porque a Patrícia vai colocar o vídeo que o nosso companheiro fez, para que vocês possam assistir quem não conseguiu ver no início, tá bom? Muito obrigada, gente. Até semana que vem.